a sua vida à luz da palavra de Deus. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 16. Aqui, Mateus narra: os fariseus e os saduceus pedem um sinal para o Cristo. O fermento dos fariseus e dos saduceus, a sua doutrina. A confissão de Pedro. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Verso 1, capítulo 16, que nos narra Mateus. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando o mestre se aproximaram dele, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ao que o mestre lhes respondeu: chega a tarde e vocês dizem: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Sabeis vós, na verdade, fariseus, saduceus, discernir o aspecto dos céus e não o podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera. Quem? Geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado. O quê? Nenhum sinal lhe será dado, a não ser o de Jonas. E deixando-os, se retirou. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado do mar da Galileia, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhes disse: vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, os discípulos, porém, discorriam, havia um feedback entre os discípulos. Aí eles diziam: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, o mestre, lhes disse: por que discorreis entre vós, homens de... O quê? Homens de pequena fé. De novo o mestre olha para os seus discípulos e... homens de pequena fé? Vocês não viram o que aconteceu? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos tomastes? Como não compreendem que não vos falo a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos na caminhada rumo a Cesareia com os seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? Quem dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista,
outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus, o mestre, olhou para os seus discípulos e lhes disse: e vocês, quem dizem? Ei, vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro, Pedro, quem? Pedro, Simão, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Então, Jesus, o mestre, lhes afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro. Também eu te digo, mestre, olhou para Pedro e disse: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre quem? Esta pedra. Pedra é esta afirmação que Pedro acabara de dizer com a iluminação do Espírito Santo de Deus. Tu és o Cristo, isto é a pedra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre ela edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra a igreja que tem o Cristo como pedra angular, os infernos não prevalecerão. Dar-te-ei à igreja as chaves do reino dos céus. As chaves do reino dos céus estão ao domínio da igreja que tem o Cristo como pedra angular, rocha inabalável. O Cristo, as chaves do reino dos céus, ei o que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. Ei o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Então, advertiram os discípulos de que? O mestre advertiu os discípulos que não dissessem a ninguém ser ele o Cristo, ser o mestre, o Cristo, Filho de Deus. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde este tempo, após este esclarecimento com os discípulos, começou o Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões. Sofrer muitas coisas de quem? Dos anciões, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressurgir, ressuscitar ao terceiro dia. Seria perseguido, caluniado, morto pelos religiosos, escribas, anciões, fariseus, na sinagoga. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Mas o mestre o Cristo, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Arreda-te, Satanás. Ele olhou para Pedro, mas disse: arreda-te, Satanás. Por um momento, Pedro deu oportunidade. Por causa que o Cristo dissera, será morto morrer. Será necessário
este corpo morrer, mas também ressurgir. Arreda-te, Satanás! O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Então disse Jesus aos teus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, tome sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, escolha, é o livre arbítrio, a consequência também. Se quiseres, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida para o quê? Pela minha causa, pela causa do Cristo. Se perder a vida por a causa do Cristo, achá-la, pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Ou que dará o homem em resgate de sua alma? Que dará o homem? Porque o Filho do Homem há de vir. Vai vir o Filho do Homem na glória do seu Pai com os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Os que creram no Cristo para a eternidade com Deus, e os que não creram para o inferno, a segunda morte, aonde há pranto, choro e ranger de dentes. A retribuição é esta: a vida com Deus para sempre, ou no inferno, no Hades, na segunda morte. Esta é a recompensa. Em verdade, eu vos digo que há algum de vós, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. A sua vida, à luz da palavra de Deus. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 16.